Qual é o objetivo da vida? Parte 3. Como vimos no capítulo anterior a respeito da atmosfera, essa camada gasosa, feita com tanto carinho, com uma receita de seus ingredientes, todos equilibrados de forma ajustada. A água também, essa grande quantidade líquida, é também essencial para a vida, como também é exclusiva do nosso planeta, dentre tantos outros. A grande quantidade de volume líquido nos oceanos é a base principal do ciclo das chuvas, que permite possível o crescimento das plantas. Os oceanos impedem também temperaturas extremas se elevarem. Sem os oceanos, como qualquer outro ciclo importantíssimo para a vida na Terra, tudo poderia vir a ter um resultado catastrófico. Porque sem os oceanos, o ciclo do oxigênio e do dióxido de carbono falhariam. Porque precisamos do oxigênio que sustenta a vida animal. Estou falando de mim e de você. E porque somos animais racionais. Se olharmos para o mundo da maneira como está, vamos achar que somos animais irracionais, mas não, somos capazes de desenvolver o amor ao próximo. Já no caso do dióxido de carbono, este é absorvido pelas plantas, ou seja, para a vida vegetal. Sem os oceanos, mandando toneladas de dióxido de carbono para as plantas, estas não teriam, através das mesmas, oxigênio suficiente para as nossas vidas. No entanto, os oceanos mantêm esse equilíbrio e esse estoque abundante de dióxido de carbono, tornando a vida contínua, sem contar a riqueza mineral e animal que contém neles, que é de uma extrema riqueza abundante. E isso está nas Escrituras, em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 19. A água, na verdade, eu diria que é um líquido milagroso. É o líquido de maior poder solvente. Por esse motivo, armazena compostos químicos necessários para sustentar a vida vegetal. A água penetra no solo, dissolvendo substâncias químicas sustentadoras da vida, ao passo que leva nutrientes que circulam nas diversas partes das plantas. Ora, isto também está nas Escrituras, em Isaías, capítulo 55, versículo 10. Do mesmo modo, a água, ela faz esse processo com a vida animal. A água leva nutrientes essenciais para a vida através do sangue. Através da corrente sanguínea, a água leva os nutrientes vitalizadores às células do nosso corpo. Na verdade, a água é o constituinte primário do sangue. Por isso, nosso corpo é de fato 70% líquido, a água. É também notável que a água tenha permanecido líquida sob uma extensa variedade de temperaturas. Se ela evaporasse com rapidez, não traria para o solo benefícios. Consequentemente, as plantas também seriam prejudicadas. A vegetação perderia sua umidade depressa demais e se tornaria regiões desérticas. A sua temperatura também é equilibrada em nosso corpo. Se o ponto de ebulição da água em nosso corpo fosse muito mais baixa do que ela já é, correríamos um sério risco de o nosso sangue ferver quando ficássemos expostos ao sol quente.
Do mesmo modo, se a água congelasse depressa demais, sua solidificação fosse muito rápida, sua precipitação pluvial seria insignificante e todas as plantas morreriam. Ao invés disso, a água se expande ligeiramente quando se transforma em gelo, de modo que flutua em vez de afundar, mesmo solidificada. Isto impede que os lagos e grandes mananciais de água congelem instantaneamente ou por completo. Esta mesma capacidade de expansão desempenha um papel importante na produção de solos, porque a água penetra nas frestas, nas fendas das rochas, depois expande e, ao congelar, arrebenta as rochas que se transformam em solo fino e arável. Tudo isso sem que o homem precise mover um só fio de cabelo sequer. Toda essa evidência é inconfundível. Não existe homem na terra capaz de exercer domínio ou produzir tais coisas como essas. Mas por que acontece que dentro de todos estes líquidos há tanto desta água valiosa? Certamente isso não ocorreu apenas por acaso. Sua provisão deve ser de um arquiteto mestre, de alguém que realmente se importa com a sua criação. Deveras, aquele que examina de perto a evidência visível em volta dele pode ver que tem que existir um personagem surpreendente e inteligente, um projetista mestre e criador. Embora este benevolente projetista não possa ser visto com os olhos naturais, as suas qualidades invisíveis são claras, vistas desde a criação do mundo em diante, porque são percebidas por meio das coisas feitas e criadas por ele. Como estas coisas que acabei de mencionar, alguns exigem ver a Deus antes de crerem na sua existência. No entanto, tem sentido esperar ver aquele que criou todas estas coisas. Mal podemos olhar diretamente para o sol e certamente ficaríamos cegos e seríamos queimados se algum dos sóis maiores estivesse tão perto da terra como o nosso. E imagine quanto brilho teria este Criador desses sóis se ele se revelasse aos olhos humanos. Nas Escrituras, Deus respondeu a Moisés que pediu para que pudesse ser visto a sua glória. Deus disse: não podes ver a minha face, porque homem algum pode ver-me e continuar vivo. Isso está em Êxodo, capítulo 33, versículo 20. No entanto, se usarmos nossas faculdades mentais, nosso raciocínio, poderemos ver na criação uma expressão de ilimitado poder e controle. O acaso ou as forças cegas nunca poderiam exercer tal controle, nem tampouco poderia estabelecer leis sobre a terra e sobre a natureza. Tanto a lei como também o controle são evidências das qualidades invisíveis de um arquiteto mestre, um Deus. Também o cuidado com o que o universo foi composto, provendo todas as coisas boas para a vida da humanidade, indica grande amor e muito interesse. Estas são características que só podem ser de um personagem muito inteligente e compassivo. Mas importa mesmo Deus com a sua criação? Sabemos que Deus tem projetado e produzido o universo. Mas será que Deus ainda se interessa em lidar com este universo e com o ser humano e a terra do qual ele tem criado? Há um futuro para o homem e também um propósito para cada pessoa viva ou que já
tenha vivido? Vamos supor que você esteja viajando e procurando um lugar adequado para passar as férias. Um lugar bastante longe, numa região isolada. E aí você vê um belo jardim, uma casa. Aí você chega e pergunta a respeito de uma possível hospedagem. E para sua surpresa está num letreiro escrito: Bem-vindo, sinta-se como em sua casa. E aí você entra nessa casa e encontra tudo o que poderia desejar para uma vida confortável. Água, aquecimento, luzes e mais. Uma despensa bem provida. E um letreiro escrito: Sirva-se à vontade. Qual seria a sua reação? Isso é inacreditável, né? Como deve ser generoso e bondoso esse dono desta casa. Na realidade, isto se ajusta à situação do homem em relação com um Deus, com o Criador da terra. Veja como o Criador, como foi generoso. Ele mesmo fez estas provisões para aqueles que viessem a habitar neste planeta, neste lar, a terra. Uma boa casa costuma ter luz, uma suave luz noturna, para que seus moradores não estejam em total escuridão durante toda a noite. A terra tem o sol como fonte primária, a luz suave da lua também, para dominar a noite. A casa tem uma fonte de energia para aquecimento, para a operação de aparelhos e assim por diante. A terra tem o sol. Este mesmo sol não só banha a terra com energia que pode ser utilizada pelo homem e pela vida vegetal, mas também a sua ação no decorrer dos séculos proveu uma enorme quantidade de combustíveis, especialmente petróleo, fósseis, tais como carvão. Assim como numa casa bem abastecida, estes se encontram armazenados no porão da terra para serem utilizados sempre que for preciso. Neste porão, o Criador colocou também bondosamente ricos depósitos de metais e deu ao homem a capacidade de encontrar meios para extraí-los dos minérios, para o agrado especial do homem e também especialmente das mulheres. Ele colocou também neste porão pedras preciosas que aumentam o prazer na vida, bem como substâncias químicas essenciais para a vida. Uma casa precisa também de um bom sistema de encanamento. O sistema de encanamento de nossa casa, a terra, é uma maravilha. Porque o homem pode construir uma montanha, juntando um grande montão de rochas e terra, podendo os homens que vivessem nele obter água pura, fresca, agradável e mananciais nas suas encostas. Acho que não, né? Vemos montes enormes criados pelos homens nas vizinhanças de Minas, e eles são apenas manchas feias na paisagem. Considere, pois, os principais maravilhosos de engenharia envolvidos no sistema complexo de canais e pressões subterrâneas, pelo qual a terra mesmo, em montes mais altos, tem um suprimento de água e onde há pouca ou nenhuma chuva, tal como no deserto do Saara, há lugares onde só é preciso cavar um pouco para se encontrar esta água. E assim também como uma boa casa, um bom lar tem uma despensa bem provida, na despensa da terra há toda forma de alimentos, e nos campos, e nos pomares, e nos oceanos. Medite na sabedoria necessária para prover a antemão a vegetais no mar e na terra, os cereais, as árvores frutíferas e as nogueiras, a fim de produzirem regularmente e com abundância durante muitos milhares de anos, para que os animais, os insetos, a vida marinha e finalmente a vida humana pudessem continuar a existir. Este suprimento nunca se esgota. Acredite, homem, e você também, mulher. Certamente nenhum de nós teve qualquer coisa que ver com a fabricação desta bela casa.
a terra. A Bíblia nos diz que é a Deus que os céus pertencem. Nas Escrituras diz que a Deus pertencem os céus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A maneira em que nosso lar, a terra, está equipada com toda o necessário para o usufruto da vida mostra refletido preparo, e ela nos foi dada de graça. Poderíamos desejar evidência mais convincente como testemunho da existência de um Criador que não somente é poderoso e sábio, mas também bondoso e generoso? Na realidade, ele disse a todos: sirvam-se, deixando o seu sol levantar-se sobre iníquos e sobre bons, e fazendo chover sobre justos e sobre injustos. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 45. Realmente, se não fossem a má administração e o mau uso do potencial dos recursos da terra por parte do homem, as pessoas em todos os países teriam verdadeiro prazer em viver neste belo planeta.